Olá, gente bonita! No vídeo de hoje, vamos terminar esses conceitos de química para nos encaminharmos para as férias. Elas já estão chegando, estão lá no fim da linha. Falta pouquíssimos dias para nossas férias, então vamos acabar esse conteúdo. Vamos relembrar o que nós já trabalhamos. Por quê? Porque recordar é viver, certo? Então, nós começamos o bimestre, começamos o ano falando da parte de química, começando a falar sobre reações químicas, falamos sobre água, sobre tipos de reações químicas que são feitas para limpar a água, como a flocação, por exemplo, os processos que nós fazemos de filtração. Esses processos estão mexendo com as moléculas. O que são moléculas? São uniões de átomos. Os átomos não gostam de ficar sozinhos, eles gostam de fazer ligações químicas, que podem ser ligações iônicas, podem ser ligações covalentes, podem ser ligações metálicas. Ah, vá, Sherlock, ligação metálica entre metais, por favor. Pode fazer também ligações assim, de último caso, que a gente chama de ligações dativas. É um nome mais antigo, mas ainda usamos essa expressão. E ainda existe ligações fakes ligações, que são as pontes de hidrogênio, que elas são responsáveis por aquela película da água. Quando você vê a água, parece que ela forma uma camada, assim, quando você pega o copo de água e põe água, parece uma camada ali. As pontes de hidrogênio e as pontes de enxofre, que, por sinal, quem tem o cabelo encaracolado tem muitas pontes de enxofre, que são ligações fakes. Elas não são ligações de verdade, verdadeira 100%, mas elas existem. O seu DNA fica encaracolado, enrolado dentro da sua célula por causa de pontes de hidrogênio, que são ligações fakes, mas são ligações. Os átomos falam: olha, eu não tenho elétron para dar para você, você não tem elétron para dar para mim, nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aqui, vamos ficar juntinhos. E nós ficamos juntinhos, formando uma estrutura, ok? Nós temos hoje, na nossa linda e maravilhosa tabela periódica, cheia, que o senhor Mendeleev organizou para nós, 118 átomos. O que isso significa? Que eu tenho 118 prótons, que são as cargas positivas, que obrigatoriamente vão ter 118 elétrons, que é a carga negativa. O número de nêutrons, ele pode ser igual ao número de prótons, que consequentemente é igual ao número de elétrons, ou pode ter um pouco menos, ou muito menos. Dificilmente tem mais nêutrons do que prótons e elétrons, em casos específicos. Então, se eu falar para você, o elemento 37, vai saber quem é o 37? Eu sei que o elemento 37, esse número do elemento químico, me diz que esse cara tem 37 prótons e eu consigo milagrosamente saber que ele tem 37 elétrons. Os átomos são formados sempre por uma região de núcleo com carga positiva e a carga neutra, e girando ao redor a carga negativa. Essa estrutura padrão. Lembrando que esse não é um modelo correto, tá? É o melhor modelo didático que nós usamos. Tem dois modelos que nós usamos. Esse modelo clássico que você vê por aí, que fica girando, gira para um lado, gira para o outro. Nossa, esse desenho ficou uma bosta. Menina, Bárbara, eu tava desenhando, ficou uma bosta aqui. É porque aqui embaixo fica ruim pra mim desenhar. Continua na bosta, mas você entendeu. Esse desenho bosta aí que eu fiz, esse modelo é o modelo chamado de Rutherford Bohr. É um dos melhores modelos que existem para a escola. Até na faculdade você vai usar esse modelo, tá bom?
E o outro modelo é o famoso modelo bolinha de bilhar. Olha só o Wilson. Wilson! O Wilson é um bom exemplo disso. Você ignora a parte dos prótons, elétrons, nêutrons e companhia e pega só a estrutura do átomo para representar, porque a estrutura do átomo ela é arredondada. Por que é redondo? Porque é a forma de menor energia. E o planeta Terra é o quê? É plano. Todo mundo é redondo, mas a Terra é plana. Não esqueço de avisar isso para vocês, né? Vai que vocês cometem essa gafe de falar que a Terra é redonda, né? Por favor, né, gente? Por que a gente vai economizar energia se a gente pode gastar energia? Ostentação na Terra de energia. Por isso que a gente é plano. Aham, Cláudia, senta lá. Enfim, a tabela periódica vai organizar os elementos químicos. Se surgir o 119, ele vai aqui para baixo. O 120, ele vai puxando, vai fazendo os puxadinhos aí, porque vai dar certo. O senhor Mendeleev já morreu há milhares de anos atrás e essa estrutura continua linda e maravilhosa. A partir da tabela periódica, a partir do número de prótons e número de elétrons, nós podemos chegar na famosa e linda regra do octeto. Olha, octeto na minha terra é 8, que é o número perfeito. Alguns, é claro, querem chegar no 2, mas alguns, só alguns, a grande maioria de todos da tabela periódica, querem chegar nesse número perfeito, o 8. E para isso, eles vão fazer ligações químicas. A última camada de energia, aonde está lá o último elétron abandonado, o átomo tem que escolher: eu dou esses elétrons, ou eu recebo esses elétrons, ou eu compartilho esses elétrons. Para fazer o quê? Para chegar no número 8. Então, na hora que eu faço esse número, eu chego nisso, eu faço a ligação química. Só que os átomos, eles são promíscuos. O que significa isso? Quando acontece, passa outro elemento químico que está sozinho, abandonado, sem os seus 8 elétrons na última camada, desesperado, procurando um elétron por aí ou querendo se livrar do excesso de elétrons. O átomo que está fazendo uma ligação química, formando uma molécula, ele simplesmente pode largar e ir com outro. Eles ficam largando. Ah, eu tô aqui com oxigênio, o hidrogênio formando a água. Ele tá lá com oxigênio lindo e feliz. Vê o carbono passando e fala: eu não quero mais você, eu vou lá com o carbono lá fazer o metano. E larga. As ligações químicas podem ser quebradas de uma forma fácil ou de formas difíceis. A gente chama isso de energia de entalpia, que é o tema da aula de hoje, ok? Só que não podemos esquecer que quando eu misturo substâncias, eu misturo moléculas, elas podem querer reagir ou não querem reagir umas com as outras. Por exemplo, areia, que é silício, que é um elemento químico, com sal, que é cloro com sódio, que forma molécula. Eles não querem, se eu misturar areia com sal, eles não querem reagir, tá? A gente chama isso de solubilidade. Lembra? Nós falamos sobre esse conceito. Substâncias que são solúveis ou insolúveis, soluções saturadas ou insaturadas, certo? Ou seja, quando você mistura coisas, porque a química é misturar e desmisturar. Na hora que eu misturo, nas proporções corretas, porque tem que seguir as leis ponderais, as leis das proporções. Quando você faz isso, você pode chegar em uma combinação perfeita, de um material perfeito. O que é um material perfeito? É um material que eu gasto poucos átomos, que ele fica leve, ele é resistente e tem propriedades que eu quero, certo? Como você pega, por exemplo, ligas de carbono, aço, substâncias que são muito resistentes e você gasta pouco material, você economiza. Você tem que pensar que no planeta Terra, todos os átomos que compõem o planeta Terra é o que a gente tem disponível para poder fazer as coisas.
Ou seja, a massa do nosso planeta, desde o que antes da gente existir, a gente existindo, ou a gente deixando de existir, entrando em extinção, a massa do nosso planeta, ela não vai mudar, porque a quantidade de átomos disponíveis no nosso planeta é o que está aqui, ponto e acabou. A menos que caia um asteroide, caia um meteoroide, ou quando a gente manda um satélite, sai um pouquinho de massa do nosso planeta. Mas depois a gente bota de volta. Então, a gente só pega um átomo de um lugar e coloca em outro lugar. A gente faz uma ligação aqui, desfaz essa ligação e liga em outro lugar e forma substâncias diferentes. É só você pensar, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio com oxigênio forma água, que normalmente está no estado líquido. Agora, se eu pegar, por exemplo, hidrogênio, oxigênio e carbono, forma glicose, açúcar, que é sólido. Ou eu pego gás carbônico, né? Você tem carbono com oxigênio. Isso vai formar um gás, o gás carbônico. Ou você pega carbono e hidrogênio, vai formar o metano, que é um gás, que também é tóxico, que causa efeito estufa. Então, dependendo da ligação química que eu faço, eu posso estar sólido, eu posso estar líquido, eu posso estar gasoso. Por exemplo, o cloro. O cloro normalmente é um gás, mas aí na sua casa tem uma cândida, que é o hipoclorito. O hipoclorito é o cloro fazendo ligações com o hidrogênio e outras substâncias químicas, e aí ele fica no estado líquido. Quando você começa a usar ele, mexe ele, passa nas coisas, ele começa a reagir com o ar e solta essa ligação e vai fazer uma ligação com outros elementos químicos e vai se tornar gasoso. Ele vai voltar para o lugar que ele deveria, porque normalmente ele é gasoso. Então você entende que as coisas são muito volúveis, são muito promíscuas, tá bom? Você sabe que uma equação química, ela representa uma reação química. Você tem os lados que a gente chama de lados dos reagentes e os lados dos produtos, e a quantidade tem que ser igual. Então, se eu comecei com 1 quilo, no final eu tenho que formar 1 quilo de alguma coisa. Pode ser 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Somando tem que dar 1 quilo. Eu não posso começar a fazer um bolo e eu pesar os ingredientes e dar 1 quilo e eu terminar e o meu bolo dá 800 gramas. Isso não pode acontecer, tá? Se eu pesei os ingredientes e somou 1 quilo, quando eu misturar eles e assar o meu bolo vai dar 1 quilo de bolo. É claro, gente, que tem aquele detalhe, você vai perder um pouquinho, tá? Porque os átomos não são perfeitos, tem interferências externas. Eu tô fazendo assim só, por favor, né? Você entendeu? Você entendeu? Tá? Então, as equações químicas são muito importantes. E para a gente entender a aula de hoje, a gente precisa entender dois conceitos importantes. O conceito de entalpia. O que é entalpia? É a quantidade de energia, porque tudo é energia. Lembrando que a energia, ela se transforma, ela nunca se perde. Se você perdeu, alguém pegou. A energia não fica lá flutuando, sozinha, abandonada. A energia, ela está sempre em algum lugar. Ou indo para algum lugar, ou vindo de algum lugar. Ou se dividindo, mas ela está sempre, ela nunca se perde. Se eu tenho 100 de energia, eu vou terminar com 100 de energia. E ponto final. Alguém pegou, alguém roubou a energia, mas foi para algum lugar. Não se perde energia, tá bom? Eu tenho vários tipos de energia. Eu tenho a energia química, que nós estamos aprendendo aqui agora. Eu tenho a energia cinética do movimento do carro. Eu tenho a energia mecânica das engrenagens do carro. Eu tenho a energia elétrica aqui que nós estamos usando. Nós temos a nossa própria energia, que é a quilocaloria, para nos manter vivos aqui. Tem muitos tipos de energia, tá bom? Vários tipos de energia, tá bom? E não importa qual energia for, ela nunca se perde, ela só se transforma uma na outra, tá bom?
Então, é a quantidade de energia em uma determinada reação que podemos calcular. Pronto, o aluno já tem o bloqueio. Falou calcular. Gente, são 4 operações básicas, tá? É só somar e subtrair no caso aqui, tá? Não tem nenhuma conta de vezes. É só somar e subtrair, tá bom? Regrinha de sinal também é importante, tá? Calcular o calor do sistema através da variação. Quando a gente fala variação, a gente usa esse símbolo, o senhor delta, tá bom? Delta sempre significa variação. A variação da entalpia. Na química, a entalpia a gente usa a letra H, porque tem que lembrar que a química, a física, a biologia e a matemática, que são ciências, usam o latim como linguagem mãe universal. Se eu escrever delta H no Japão, os caras sabem que eu estou falando de entalpia. Eu não preciso escrever no heredograma deles. Se eu for para a Índia e eu escrever delta H, os caras sabem que é entalpia. Tá bom? Se eu for para a Alemanha e escrever delta H, os caras sabem que é entalpia. Em qualquer lugar do planeta, não importa a sua língua, não importa como você escreva, o latim é mãe. Então, eles vão saber, porque quando eles aprendem física, química, biologia e matemática, eles usam a mesma letra. E o H é maiúsculo, você não pode trocar maiúsculo e minúsculo. H maiúsculo, entalpia. H minúsculo tem a ver com a altura de um objeto, tá bom? Quando você faz o triângulo, a altura do triângulo, você usa esse Hzinho, tá? Tempo é T minúsculo. T maiúsculo é trabalho, é outra coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado com letra maiúscula e minúscula. O ΔH, que é a variação da entalpia, ela é com H maiúsculo. E o delta é esse triangulinho, tá bom? Essa entalpia, ela tem referência com o que a gente chama de energia da ligação. Então, lá na molécula, a energia da ligação, quando ela é quebrada ou ela é formada, 1, 2, 3, 4 ligações químicas, você tem uma energia nesse processo. E se acontecer dessa molécula romper essa ligação e fazer uma outra ligação, essa energia que foi gasta para romper a ligação, ela não pode ir para Nárnia, ela tem que ir para algum lugar. Então, esse é o conceito importante. Outro conceito importante que nós também trabalhamos nesse bimestre, a gente falou das evidências de uma reação química. E uma das evidências de uma reação química é essa aqui, ó, alteração de energia, ou seja, se vai ser endotérmica ou exotérmica. Endo vai entrar energia, ou seja, se eu começo com uma energia, trocar de cor aqui, começo com esse nível aqui de energia, acontece a reação química, no final da reação eu tenho esse nível, aumentou, subiu, eu ganhei energia, ou seja, entrou energia, então isso aqui vai dar um ΔH positivo, porque tem mais energia aí dentro. A reação exotérmica, exterior, foi embora a energia. Então, eu começo num nível, acontece a reação química, termina a reação química e eu tenho menos energia, caiu a minha energia. Então, o meu ΔH vai ser negativo, porque eu estou perdendo energia para o meio. E aí tem aquela velha dúvida: qual que fica quente, qual que fica fria? Então, a endotérmica, ela está roubando, ela está absorvendo. Então, essa é a reação que fica fria. Sabe quando você pega a sua mão, coloca numa maçaneta de uma porta e você sente ela gelada? Está acontecendo uma reação endotérmica. A reação exotérmica, ela vai jogar para o meio. Então, essa aqui vai ser uma reação quente. Então, quando você colocar a mão, você vai ver que ela está jogando calor para o meio. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 exercícios para vocês entenderem. Um
do Mackenzie e outro da Unirio. São duas formas que a reação de entalpia cai no vestibular. Lembrando, quando cai entalpia no vestibular, nenhum dos seus concorrentes vai errar o exercício. Nenhum estudante que se preze vai errar um exercício de entalpia. Se o cara errar, ele vai ficar em depressão por uma semana. O cara fala, não acredito que eu errei entalpia. Porque é muito fácil, é muito simples. Você errar isso no vestibular é a treva, é querer se morrer no pé de alface. Você vai ficar muito triste. Você erra o seu nome, mas não erra entalpia, tá? Porque é uma conta de mais e de menos. Olha que difícil. Então vamos ao exercício. Ele fala, o gás propano... Informação inútil, é só para você ficar com medo. É um ingrediente do GLP. Informação inútil. Inútil, ó, eu vou apagar tudo isso aqui que não é inútil. Você só lê para cumprir tabela. Pá, 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 pá. Dessa forma, é um gás altamente inflamável. Pá, 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 pá. Abaixo está a representação da combustão. Opa, combustão. Já está dizendo para você que vai queimar. Se vai queimar, vai jogar calor. Não vai absorver calor, vai jogar calor para fora. Então, meu amor, eu já sei que não é a A, que não é a B e que não é a D. E eu não fiz nenhuma conta até agora, eu só li. Olha que difícil essa minha vida. Olha como é difícil fazer entalpia. Eu já descartei 3 alternativas e eu não fiz nenhuma conta, nem sei a matéria. Eu só sei o que significa combustão e por saber o que significa a palavra, eu já cheguei, eu já diminuí as minhas alternativas. Olha que lindo. Maravilhoso. Vamos lá. Ele fala, ele mostra a equação química, ele fala, na tabela são fornecidos os valores das energias das ligações, isso aqui é importante. Todas nas mesmas condições, pressão, temperatura, isso aí é pá, 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 pá. Isso aqui não é importante, isso aqui não é importante. Ele fala, olha aqui e fala a variação da entalpia que aconteceu. Eu vou pegar minha caneta vermelha e vai começar. A primeira coisa, eu vou dar um zoom aqui. Chama o zoom, chamei o zoom. Vamos lá. Eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio, formando carbono, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Eu sempre tenho que olhar isso. Eu não posso, por exemplo, aqui ter um enxofre e aqui do outro lado não formar enxofre. O enxofre não pode desaparecer. Puf, alguém comeu. Não acontece isso, tá? Eu tenho aqui, ó, 3 carbonos. Eu tenho que formar 3 carbonos? Ok. Eu tenho 8 hidrogênios. 2 vezes 4, 8 hidrogênios. Perfeito. Eu tenho 2 vezes 5, eu tenho 10 oxigênios. Bom, aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6. 6 com mais 4 na minha terra dá 10. Então, essa equação está balanceada. Eu não posso esquecer de balanceamento químico. Isso é muito importante. Isso aí não pode, porque isso pode ser uma pegadinha. Tá muito fácil o exercício. Do Mackenzie, tá muito fácil. Então, ele pede para fazer as ligações. Ele dá uma tabela. O que a gente tem que fazer? Somar e subtrair. Só isso. Então, a primeira coisa, eu tenho que desenhar a molécula. Então, eu tenho aqui carbono, são 3 carbonos. Tem que lembrar que carbono, ele sempre faz 4 ligações. É uma regra da química. Nossa, professora, como é que eu sei que carbono faz 4 ligações? 1s2, 2s2, 3s2. Ou você faz isso ou decora, tá? Você tem que saber que o oxigênio faz 2 ligações, que o hidrogênio faz uma, que o enxofre faz 6, que o carbono faz 4, que o ferro... Você tem que saber alguns elementos químicos de cor, senão você vai olhar para o exercício e falar, bom, esse exercício é super fácil, mas eu não sei quantas ligações o carbono faz, já era para você. Tá? Tem que saber. Por isso que eu treino com vocês. 1S2, 1S2, eu treinei lá no 9º ano. Resgata o caderno e vai estudar. Então, a primeira coisa, eu vou começar com carbono. Eu vou colocar uma ligação para cada um. E eu tenho que colocar 8 hidrogênios. Então, eu vou colocar
Carbono fez 4 ligações? 1, 2, 3, 4. Hidrogênio fez uma ligação? Sim. 1, 2, 3, 4. Carbono feliz. 1, 2, 3, 4. Carbono feliz. Essa aqui é a primeira molécula que eu desenhei. Então, vamos ver quanto de energia eu tenho nesse cara. Toda vez que o carbono faz reação com o meu amigo hidrogênio, são 430. Então, aqui é 413, 413, mais 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 413. Ai, Senhor, que não acaba isso nunca. E todo carbono, quando faz ligação com outro carbono, é 348. Então, aqui eu tenho mais 348, mais 348, Opa, acabou. Só isso daqui. Acabou. O que eu tenho que fazer? Somar tudo isso. Então, vamos lá. Como eu sou preguiçosa, eu vou fazer aqui, tá? 348 mais 348, isso dá 696 mais, vamos aos 413. 413. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 8. Isso dá 3.304. Então, 3.304 mais 696, isso dá 4.000 quilojoules por mol. Ou seja, se é quilo, isso aqui já é 10 a terceira. Bota mais 3 zero aqui. Joule é uma forma de energia. Você pode usar o joule ou o cal, que é a caloria. E só isso serve para te confundir, tá? Então, aqui já deu 4.000. Vamos aos 5. São 5 moléculas de oxigênio. Oxigênio, ele sempre faz uma ligação dupla com outro oxigênio. Só que são 5 desses caras aqui, não podemos esquecer. Uma ligação dupla oxigênio com oxigênio são 498, segundo a tabela aqui, ó. Vamos ver, só que isso aqui é 5 vezes, então é 498 vezes 5. Isso daqui já dá 2.490 quilojoule por mol. Então, só nos reagentes, que são essa parte aqui, ó, só nessa parte aqui, vamos ver quanto de energia a gente já tem. São os 2.000 mais os 4.000, dá 6.490 kJ por mol. Agora tem que ver se... O que aconteceu aqui? Esses produtos aqui, não teve uma combustão? Uma parte da energia ela foi perdida para o universo. Eu preciso saber qual energia o ar roubou. Então, eu preciso saber quanto esse cara comeu, quanto que esse outro cara comeu, para saber o quanto que o ar comeu do negócio. Então, eu tenho aqui, ó. Oh, meu Deus, não sabota a tecnologia. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Carbono com oxigênio. 2 para um lado, 2 para o outro. Só que isso aqui são 3 vezes esse cara. Quando eu tenho carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio... São 744 com 744. Então isso aqui dá 744 mais 744. Isso daqui dá 1.488. Só que isso aqui é 3 vezes. Vezes 3. Isso daqui dá 4.464 kJ por mol. E vamos aqui ao do hidrogênio para acabar. Tá acabando, tá acabando. Então eu tenho oxigênio fazendo ligação com a minha linda molécula de água. Só que são 4 vezes isso. Hidrogênio fazendo com oxigênio. Isso aqui é 462 e aqui é 462. Então isso aqui dá 462 mais 462. Isso daqui dá 924. Só que isso aqui tem que ser vezes 4. Isso aqui vai dar igual vezes 4. Dá 3.696 kJ por mol. Então vamos ver quanto que deu esse cara com esse cara, que são os produtos da reação. Então, 4.464. Isso daqui dá 8.160 kJ por mol. Então a gente já consegue perceber aqui
Na parte dos reagentes, nós tivemos 6.490. Na parte dos produtos, nós tivemos 8.160. Quando a gente faz a conta, a gente descobre, tirando um do outro para saber quanto que foi perdido, 6.490. Isso é igual a 1.170 kJ por mol, que é justamente a alternativa C. Olha só, olha só, olha só, que lindo! Perfeito, acertou. Carinha feliz. É difícil? É difícil porque você tem que somar esses números aqui que podem ser um pouco complicados, mas é só olhar a tabela, é super fácil. Existe uma outra forma de aprender entalpia, que acontece dessa forma aqui do lado. Então vamos lá. Os romanos utilizavam o óxido de cálcio como argamassa nas construções rochosas. O óxido de cálcio, o monóxido de cálcio, você pode chamar também, era misturado com água, produzindo o dióxido de cálcio, que reagia lentamente com o gás carbônico atmosférico, formando o calcário. Gente, é o que a gente faz hoje em dia para fazer gesso, sabe? Sanca que fica em volta ali, para fazer aquelas colunas. É isso que a gente faz até hoje. É uma reação que quanto mais tempo vai passando, mais ela vai endurecendo, tá? A gente fala de maturação das peças de gesso, tá? E essa reação química, ele fala, a partir dos dados da tabela anterior, a variação da entropia da reação kJ/mol será igual a... Então, nós temos que ver. Bom, nós temos o lado dos reagentes, nós temos o lado dos produtos. Então, vamos começar pelo clássico. Vamos pegar aqui, ó, esse cara, que é o dióxido de cálcio, ele tem menos, olha o sinal de menos, vou até pegar aqui, ó, de menos. Deixa eu apagar isso aqui. É menos 986,1. E eu vou somar com o gás carbônico, que é menos 393,5. Lembra que eu falei que nós temos que saber regras de sinais? O menos vai prevalecer. Menos com menos, eles se somam, tá? Então, vai dar menos, então vamos lá, 393,5 mais 986,1. Isso vai dar menos 137,9,6. Então, lá na parte dos reagentes, a equação já começa negativa, tá? Na parte dos produtos, eu tenho aqui, ó, o KCO3 famoso, né? Que é o calcário. O calcário é menos 1.206,9, mais a água, que também é um valor negativo, que é menos 241,8. Isso também vai dar menos, e aí vamos lá. Eu tenho 241,8 mais 1.203,9. Isso vai dar menos 144,8,7. Então, esse aqui é o lado dos produtos. Então, eu começo a minha reação com essa energia e termino com essa energia, tá bom? Aí ele pergunta, a partir do dado da tabela anterior, a variação de entalpia da reação em kJ/mol será, ou seja, a variação. Então, é o meu amigo delta. Então, é a variação de um para outro. Ou seja, eu tenho a entalpia final
menos a entalpia inicial, ou seja, a entalpia dos produtos, que é menos 148,7, menos a entalpia, que é essa aqui, ó, menos 1379,6. Lembrando que esse menos com menos, isso aqui vai virar um lindo mais. Ou seja, tem um número positivo e um número negativo. Deixa eu fazer isso aqui. Então, a conta vai dar o 1488 menos 1379,6. Isso vai ser igual a 69,1. No caso, é menos 69, porque esse número aqui é maior do que esse. Então, é menos 69,1, que é justamente a alternativa B. Acertei! Acabou! Então, a maioria dos alunos, eles preferem fazer essa conta desse lado. Lembrando que tem que tomar cuidado com as regras de sinais. Alguns alunos preferem fazer esse, que é o da ligação, que é mais gostosinho de fazer. Mas em todo caso, não é tão difícil assim, tá? Só parece difícil. Mas esse é o conceito final para terminar a matéria do segundo semestre, tá bom? Eu não sei quem vai ser o seu professor no segundo semestre. Eu sei que esse primeiro bimestre vamos acabar, primeiro semestre vamos acabar comigo. Se aparecer um professor, né? Que bom, certo? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Só que vocês não vão ver esse vídeo mesmo, mas enfim, eu tentei, tá? Tchau.